A Isabelle vai ficar no controle deles lá. Louvado seja Deus. E nós continuaremos orando pela vida da Isabelle. Isabelle é uma bênção aí que o Senhor Deus levantou para ser um auxílio para as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa alcançá-lo com a tua graça, com a tua benevolência. E eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra para o nosso coração. João, capítulo de número mais completo. Gostaria de ler com os irmãos até o versículo de número 29. Palavras do apóstolo João, no capítulo 20, no versículo 19 em diante, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o seu Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio-vos a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se algum perdoardes os pecados, são-lhes também perdoados. Mas se alguém retiverdes, também serão retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando Jesus veio. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando ele veio. Disse-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos, se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei que vocês o viram. Versículo 26. Passando 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé dessa vez estava com eles. Estando as portas novamente trancadas, veio Jesus e colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me vistes, crestes. Mas bem-aventurados são os que viram, os que não viram e creram. Tomai assento, meus irmãos. Já oramos. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus aí pela vida de todos os nossos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso amado pastor Valdemar. Fiquei muito feliz em ver o Senhor. Glória a Deus. O nome do Senhor não chegou aqui para nós, mas peço perdão. A casa é do Senhor, fica à vontade, viu? Em nome de Jesus. O pastor Valdemar é muito amigo nosso, tem dado muita força, né? Tem auxiliado muito ali na casa da nossa irmã Raquel, né? Louvado seja Deus. Muito obrigado, viu, pastor? Louvado seja Deus. Meus irmãos, como disse o Marcelo, o relógio da igreja não lava nem cozinha, mas passa, que é uma beleza. Meu Deus do céu. Olha lá. Irmãos, hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e trazer uma mensagem ao meu e ao seu coração sobre como enfrentar os conflitos da vida. Como enfrentar os conflitos da vida. Pela manhã nós falamos um pouco sobre esse texto. Não vou falar nada do que eu falei pela manhã, porque foi outro culto, mas eu gostaria de usar o mesmo texto para falar outras coisas. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Nós estamos enfrentando dias maus, mas nós cremos que o Senhor Deus está intervindo, né? Como disse aqui pelo nosso amado presbítero Francisco, nós cremos que a mão do Senhor, né, está estendida sobre o Afeganistão também, né? Dando força, graça para aquele povo ali, porque não tem sido fácil, irmãos. Para nós é fácil. Você nunca tomou um cacete porque estava com a Bíblia na mão já?
Alguém já chegou por trás e te deu um rodo e disse: larga essa Bíblia? Não. Alguém já te amordaçou? Não. Então para nós é fácil demais. Nós reclamamos de barriga cheia, né? Eu até pego no pé dos meninos aqui, né, que a gente vai fazer uma doação de Bíblia. Os irmãos sempre esquecem uma Bíblia. Quando não são os jovens, são os irmãos. Quanto a muitos países, as pessoas estão necessitados somente de uma página. Uma página. Nós abandonamos a nossa arma, né? Para que nós possamos zelar mais. Irmãos, a palavra que eu quero trazer no meu e no seu coração essa noite, nós vamos falar um pouco sobre Tomé. Gostaria se alguém me abençoasse aqui com 2 copos de água. Glória a Deus. Ô pastor Manuel, eu esqueci, nós temos alguns copos de água aqui dentro, que o Rafael nos abençoou aí, também pode utilizar eles, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Tomé. Como que Tomé é conhecido, irmãos? Como que Tomé é conhecido na história? Um homem incrédulo, um homem sem fé. Será que isso é verdade? Será que realmente Tomé era um homem sem fé? Ou será que nós cometemos um erro histórico do tamanho do mundo? Ou será que nós colocamos a história desse homem em xeque por simplesmente ter uma interpretação errada do que a palavra de Deus nos ensina? Eu tenho certeza que depois dessa palavra de hoje, nunca mais você pensará de Tomé o que você tem pensado até aqui. Tenho certeza que nunca mais você dirá que Tomé é um homem sem fé. Depois do que nós aprendemos, do que está nesta palavra, com certeza a sua concepção sobre esse homem que durante séculos foi martirizado. E isso não acontece somente com Tomé. Isso acontece com você, acontece comigo. Quando as pessoas tiram concepções erradas, preceptadas sobre as nossas vidas, nós passamos o resto da nossa vida mal visto pelos outros por causa de uma coisa que disseram de nós. É ou não é? Porque alguém falou algo sobre você, porque alguém disse algo sobre você. O tempo passa, a história segue e a pessoa conhecerá você somente por aquilo que foi dito. Será que aquilo que foi dito sobre você é verdade? Ou será que foi somente uma interpretação daquela pessoa? Então, o que aconteceu com Tomé, irmãos, todos nós estamos sujeitos. Eu quero ser muito fiel ao meu sermão, porque eu estou desde segunda-feira trabalhando, pensando, e eu não quero deixar passar nenhum dos detalhes que eu coloquei aqui. Eu quero que você preste muita atenção, porque essa noite Deus quer ministrar ao meio do seu coração. Isso é palavra de Deus para mim e para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que você não sairá da mesma forma. Eu tenho certeza que Deus fará com que você e eu saiamos daqui transformados pela tua palavra, amém? Irmãos, esse é um daqueles textos emblemáticos em que não se trata de fé, né? Não se trata de fé. Embora você possa dizer para mim que Jesus indaga Tomé sobre a sua crença, né? Quando ele diz assim, olha, não seja incrédulo, mas crente, está lá no versículo 27. Talvez por causa desse versículo, você pode achar que Jesus estava falando sobre fé, mas não, porque essa foi a leitura equivocada que nós fizemos de Tomé durante todos esses tempos, durante séculos após séculos, né? Aqui Jesus, ele faz uma leitura não de fé a priori, mas ele fala da forma como lidamos com as nossas dores. Aqui ele está mostrando qual foi a forma que Tomé tratou o seu conflito em relação à morte de Jesus na cruz. Esse texto, Jesus enfatiza que Tomé, ele foi tomado por um sentimento de pânico, por um sentimento, Débora, de angústia, um sentimento de medo. No desespero, no medo, no pânico,
sabe o que Tomé faz? Tomé, ele reage de uma forma como muitos de nós reagimos quando nós enfrentamos situações em que o chão some dos nossos pés. Tomé, ele reage de uma forma igual muitos de nós agimos quando nós enfrentamos momentos difíceis, quando a aflição toma conta da nossa vida, quando a angústia impera o nosso coração. Normalmente nós agimos igualzinho Tomé agiu. E como foi que Tomé agiu? Ele não quer ver ninguém, ele falta ao culto, ele se entrega ao embaraço da vista, ele se entrega ao sentimento de pânico, ao ver o seu mestre totalmente dilacerado ali naquela cruz, ao ver o seu mestre totalmente impossibilitado ali naquela cruz, e no seu coração havia acabado toda a esperança de livramento. Imagine um homem em que você passou ali 3 anos acreditando, dedicando-se, entregando-se e achando que aquele de fato, de verdade, como disse os discípulos no caminho de Emaús, era aquele que iria redimir Israel. Mas agora Tomé está diante de uma situação totalmente terrível, totalmente complicada. E aí a gente começa então a pensar um pouco sobre o que Tomé sentiu. Imagine você passar a vida inteira acreditando em algo, ou acreditando em alguém, ou apostando tudo que você tem em alguma coisa, ou em alguma pessoa, e de repente você vê tudo isso escorrer pelos seus dedos e você não poder fazer nada. Como que fica seu coração? Como fica o seu sentimento depois de ter apostado tudo que você tinha em uma relação, em um relacionamento, em algum entretenimento, em alguma pessoa, e no final das contas você viu que não deu em nada? Como que você se sentiria? Vai imaginando um pouquinho mais sobre o que Tomé sentiu no seu coração. Porém, quando Jesus ressuscita, Jesus então volta para os discípulos, o texto que nós lemos, que ao cair da tarde, Jesus aparece para os seus discípulos. Mas Tomé não estava. Tomé não estava lá. Ele estava sozinho. Ele estava no seu momento de restrição profunda. Ele estava no isolamento da sua vida. Tomé é um homem conflitado. Tomé é um homem que estava ali vivendo um conflito terrível na sua alma. Por isso que quando Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas crente, Jesus não estava falando que Tomé era um homem sem fé. Jesus, ele estava querendo dizer para Tomé o seguinte: Tomé, aprenda a transcender os problemas da sua vida. Aprenda, Tomé, a enfrentar as dificuldades. Aprenda, Tomé, a vivenciar todas as suas lutas, sem deixar que as lutas molde quem você é, Tomé. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Tomé: Tomé, não permita que os seus problemas distorça a forma que você olha a vida. Porque infelizmente, irmãos, é isso que acontece. Muitas das vezes nós enfrentamos problemas e nós deixamos que os problemas molde a forma de andarmos, a forma de enxergarmos a vida, a forma de enxergarmos o outro. Quantas e quantas pessoas mudam o jeito de se relacionar com a gente e com quem está à nossa volta por causa dos problemas. Tem pessoas que enfrentam problemas na vida e ela acha que as pessoas que estão na sua volta são responsáveis. E elas descontam os seus medos, os seus traumas, as suas dificuldades em todo mundo. Todo mundo leva a boldoada dessa pessoa, porque essa pessoa acha que todo mundo tem culpa do problema que ela está enfrentando. Só que não. Quando Jesus disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Jesus estava dizendo para ele: olha, aprenda, Tomé. Aprenda a lidar com as dificuldades da sua vida. Aprenda a lidar com os conflitos da sua vida. Não permita, Tomé, que
que os conflitos distorçam a sua forma de olhar para a vida. Tomé, irmãos, infelizmente, foi taxado como alguém incrédulo durante muitos anos, muitos séculos. Só que Tomé não pode ser um homem sem fé. Tomé não pode ser um homem incrédulo, um homem sem valor, alguém que não seja exemplo para nós. Sabe por que Tomé não pode ser um homem sem fé e um homem que não seja exemplo para nós? Exatamente porque a Bíblia diz que depois de 8 dias, Jesus voltou e voltou somente para Tomé. Você acha mesmo que uma pessoa com uma característica ruim, uma pessoa que não fosse responsável, que não amasse o Senhor, que não vivesse uma vida íntegra, Jesus abandonaria tudo e largaria tudo para voltar para Ele? Jesus não tem compromisso com pessoas irresponsáveis não, irmãos. Jesus não tem compromisso com pessoas que não querem nada com Ele, não. Jesus só volta para quem de fato e de verdade acredita que Ele é Senhor. Jesus só volta para quem tem a convicção de fé que Ele verdadeiramente reina e reina para todo sempre. Depois de 8 dias, Jesus volta para esse homem. E aí, como é que a gente lembra de Tomé? Deixa eu rememorar e refrescar a sua mente. Diz a Bíblia, irmãos, que lá em João 11, naquela passagem bem conhecida do episódio de Lázaro, os judeus estavam procurando matar Jesus. Então os discípulos ficam preocupados e eles dizem: olha, Senhor, vamos embora. E eles pegam Jesus e saem com Jesus, tiram Jesus dali. Mas a intenção dos discípulos não era proteger Jesus, era salvar a própria vida. Porque caminhar com Jesus, irmãos, é correr o risco, viu? Caminhar com Jesus é correr o risco de apanhar. Caminhar com Jesus é correr o risco de morrer. Você está disposto a isso? Os discípulos naquele momento pegaram Jesus, os caras querem acabar com o Senhor, vão embora. Mas eles estavam tentando se safar. No meio do caminho, Jesus recebe uma notícia. Qual notícia? Lázaro está doente. Olha, aquele que tu amas está mal. Eu não sei se ele vai escapar não. Nessa hora, o coração de Jesus fica, consternado. E Jesus então diz: olha, eu preciso voltar. Preciso voltar, eu preciso estar lá. Preciso ir agora para Betânia, porque Lázaro não está legal. E aí os discípulos disseram: não, Senhor, não faça isso não. Você está maluco? Se você voltar para lá, os caras vão te pegar. E nós também, Porque, afinal de contas, E aí, irmãos, todo mundo morrendo de medo, todo mundo desesperado. Mas no capítulo 11, versículo 24, sabe o que Tomé disse? Tomé se coloca no meio dos discípulos e diz assim: epa, vamos todos nós para morrermos com Ele. Vamos todos nós para morrermos com Ele. Sabe o que Tomé está me ensinando? Que se Ele morrer, nós morreremos com Ele. Porque eu prefiro morrer com Ele do que viver sem Ele. Morrer com Ele é ganho, viver sem Ele é perdição, é sacrifício de tolo. Tomé tinha essa convicção, irmãos. Como esse homem pode ser taxado como alguém sem fé? Tomé estava convicto de que sem Jesus não dá. Irmãos, esse texto nos ensina uma lição, irmãos. Que Tomé era um homem que estava assim em conflito. Todo homem, toda mulher, irmãos, enfrenta conflitos na vida, enfrenta dificuldades, enfrenta lutas. Mas o que difere de nós cristãos para as pessoas do mundo, irmãos, é exatamente como lidamos com os conflitos. É exatamente como lidamos com o conflito que nos difere das pessoas que não acreditam em Deus. E essa é a diferença. Na minha opinião, Tomé era um homem extraordinário. Na minha opinião, Tomé era um homem de coragem, um homem de fibra, um homem que tinha lealdade e dignidade. E eu tenho certeza, irmãos, que você nunca mais, depois de hoje,
terá de Tomé a mesma visão que você teve até aqui. Nunca mais você terá a mesma visão de Tomé. Sabe por quê? Porque imagine que Jesus estava voltando para o Pai, depois de ter visto os discípulos, depois de ter realizado tudo. Talvez Jesus dissesse: olha, estou subindo para o Pai, mas eu estou decepcionado. Estou decepcionado com você, Tomé, porque eu acreditei em você, eu apostei as minhas fichas em você, mas você, Tomé, cara, como que você conseguiu disfarçar tão bem? Como que você conseguiu ser alguém tão perfeito e não conseguir me mostrar essa outra face sua? Não, Jesus não fez isso. Pelo contrário, sabe o que Jesus fez? Jesus parou toda a sua agenda e ele voltou. Jesus, irmãos, ele se recusou a voltar ao céu sem que antes tratasse de uma única alma que estava em conflito, que precisava de ajuda, que precisava de um abraço, que precisava de um consolo. Ele disse: eu vou voltar, mas eu preciso me encontrar com ele. Por isso, essa noite, tenha certeza que Jesus Cristo está indo ao seu encontro nesse momento de conflito que você está enfrentando hoje. Tenha certeza. Jesus, irmãos, Ele é aquele que não nos abandona. Você está compreendendo isso? Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, de casa e daqui, que estão em conflito como Tomé, irmãos? Quantas e quantas pessoas já não quer mais estar com ninguém, já não quer mais participar de cultos, já não acredita mais em nada, já não acredita mais em ninguém, está vivendo um grande dilema na sua vida, e esse conflito, ele vai definhando a alma da pessoa, porque dependendo do dilema, do conflito que a gente enfrenta, irmãos, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Se isolar. A gente acha, Pedro, que nós estamos fazendo uma coisa certa, nos afastando das pessoas, nos isolando de tudo e de todos. Pelo contrário, nós estamos arrumando um problema ainda maior. Quantas pessoas que me ouvem agora estão no mesmo dilema que Tomé, irmãos? Agora, será que a semelhança de Tomé, você gostaria que Jesus cancelasse toda a sua agenda para vir a seu encontro essa noite? Esse problema que você está enfrentando aí agora, aí no seu lar, será que você gostaria que Jesus parasse tudo agora e viesse assistir somente a sua vida, somente o seu problema? Seria lindo, não seria, irmãos? Agora, de uma forma súbita, Jesus fazer essa tempestade acalmar, Jesus colocar tudo no lugar, Jesus endireitar todas as coisas. Como seria lindo, não seria? Jesus salvar o seu marido, Jesus salvar os seus filhos, Jesus salvar o seu patrão, Jesus salvar a sua comunidade, Jesus curar. Já pensou se Jesus parasse tudo, irmãos? Quantos de nós já não jogou na cara de Deus, irmãos, os nossos conflitos? Quantas e quantas vezes, irmã Raquel, quantas e quantas vezes nós jogamos na cara de Deus, Raíssa, os nossos conflitos, e nós dissemos: Deus, aonde está o Senhor? Cadê o Senhor que não está vendo a minha angústia? Cadê o Senhor que não está vendo a minha dor? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho buscado, e aonde está o Senhor? Que não vê o meu medo, a minha agonia, a minha aflição. Aonde está o Senhor? O Senhor não é o meu pastor, então cadê o Senhor agora? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós já não jogamos na cara de Deus os nossos momentos de dificuldades? Quantas e quantas vezes? Jesus voltou para Tomé, irmãos, porque Tomé era um homem que tinha muitas características. Tomé era um homem extraordinário. Jesus voltou para Tomé, porque Tomé era um homem autêntico. Jesus voltou para Tomé, porque Tomé era um homem que tinha o que muitos de nós no século 21 não temos. O que mais temos dentro da igreja é um bando de gente porcaria que não serve para nada.
fala muito de Deus, tem Jesus na ponta da língua, mas Ele não reina nos seus corações. Um monte de crente que não presta para nada, só dá trabalho para Jesus e para a igreja. Mas Tomé tinha o que muitas pessoas não têm. Por isso, Tomé, hoje Marcelo vai nos ensinar algumas coisas que eu gostaria rápido de compartilhar com os irmãos. Primeira lição que Tomé nos ensina é que ele era um homem de coragem. Tomé, pastor Manuel, era um homem de coragem. Aí você me pergunta, aonde eu vejo coragem em Tomé, pastor? Tomé tinha coragem para dizer, irmãos, o que estava acontecendo. E não simplesmente ele vestia uma fantasia de super-herói, né? Se escondendo as suas angústias, como se fosse capaz de enfrentar os seus medos sozinhos. Não. Olha que coisa interessante. Tomé nos ensina, irmãos, que quem de fato e de verdade acredita em Deus, sabe que Ele é o único que pode tapar e suprir as lacunas do nosso coração. Aleluia. Somente Ele, mais ninguém. Por isso, quando Jesus morre, esse cara chamado Tomé, ele estava disposto a morrer. E ele estava tão disposto a morrer por Jesus, que quando o seu mestre morre, ele entra em crise. Ele fica desesperado. Ele fica totalmente aquém. Ele entra em parafuso. Ele diz, e agora? O que vai acontecer comigo? O desespero toma conta da sua vida e ele não sabe o que fazer. Agora, olha aqui. Veja se não é isso que acontece comigo e com você, irmãos. Por que há muitas pessoas que não querem mais se relacionar com ninguém? Imagine uma mulher que passou a vida inteira se entregando, se rendendo, se dedicando a um homem, e esse homem então, a única forma de retribuir o que essa mulher fez é traindo ela, é decepcionando ela. Ela vai entrar em conflito. E sabe quando é que ela vai voltar a acreditar em outro homem de novo? Vai demorar. Imagine você que empresta a sua amizade, a amizade dos seus filhos, empresta a sua casa, empresta a sua família, você abraça, você se entrega, você se rende por alguém, e a forma dessa pessoa te agradecer é te traindo, é te rendendo, é te vendendo, é te caluniando. Quando é que você vai acreditar em colocar mais alguém na sua casa? Você entra em conflito. Alguém que você passou a vida inteira acreditando, você descobre que essa pessoa é uma farsa. É difícil ou não é? Aí é fácil olhar para Tomé e dizer que Tomé era um homem sem fé. Quando a gente não se coloca no lugar dele, quando a gente não vivencia os dilemas e os conflitos da vida. Tomé estava em conflito, irmãos. Tomé, ele era um homem autêntico, ele era um homem de coragem, ele era alguém que tinha coragem de abrir o seu coração, pastor Manuel, e dizer para os discípulos, olha, desculpa. No versículo 25, você está com a sua Bíblia aberta, olha aí, só para a gente rememorar. Os discípulos disseram para Tomé, olha, nós vimos o Senhor. Mas Tomé está em conflito, Tomé está angustiado, Tomé está... Olha, o dilema de Tomé, irmãos, era tão grande, presbítero Francisco, que talvez ele poderia ter pensado, eu realmente sou uma porcaria. Porque ele voltou, e ele voltou exatamente no dia que eu não estava. Então, eu realmente não presto. Eu realmente sou uma pessoa que não mereço a confiança e a dedicação dele. Mas os discípulos disseram, Tomé, ele voltou, Tomé. E o Tomé falou, cara, desculpa, meu. Eu posso até perder o privilégio na comunidade, eu posso até perder o privilégio na igreja, eu posso até perder o privilégio no meio dos meus amigos, mas eu não acredito, desculpa. Vai ser difícil de novo confiar nesse homem. Vai ser difícil de novo confiar nessa mulher. Isso é o que nós enfrentamos, irmãos. Tomé disse, olha, desculpa.
Vocês podem até estar dizendo a verdade, mas se eu não tocar, se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar. Seja verdadeiro com você mesmo. Você não enfrenta isso? Quantas e quantas coisas a gente enfrenta que a gente, irmãos, não acredita. Quantas e quantas pessoas que vieram até nós, essas pessoas dilaceraram o nosso coração, e elas querem voltar à amizade, elas querem voltar ao relacionamento, e nós até queremos, mas nós somos hipócritas, e nós não temos coragem de dizer diante da pessoa: olha, eu até quero acreditar em você, mas não dá, eu não consigo, você vai ter que fazer muito, eu preciso tocar, eu preciso ter prova, eu preciso ter algo concreto para voltar a acreditar que você realmente mudou. Infelizmente, nós não temos a coragem que Tomé tem e que Tomé teve. Sabe o que a gente faz, Raíssa? A gente leva um relacionamento baseado na hipocrisia e na mentira. E aí a gente vai levando os relacionamentos e a gente não acredita na pessoa, e a gente acha que ela não pode mudar, e ao invés da gente confessar e abraçar para que a gente possa caminhar junto, não, a gente vai levando uma vida hipócrita, mentirosa, e enquanto isso a gente aproveita para defamar essa pessoa. Olha lá, ó. Tá querendo vir, tá querendo voltar, quer falar comigo de novo. Aprenda com Tomé essa noite, pelo amor de Deus. Que nós possamos tirar, irmãos, a máscara da hipocrisia e ter coragem de admitir as nossas mazelas, os nossos medos, os nossos conflitos, e dizer: Deus, eu preciso ser transformado, Deus. Tomé era um homem autêntico, irmãos. Ele veio em Tomé um homem corajoso, porque Tomé tinha coragem de dizer o que sentia, Raíssa. E muitas das vezes nós não temos, irmãos. Você caminha com a pessoa todo dia no trabalho, você sempre com a pessoa todo dia dentro de casa, você se relaciona com a pessoa todo dia na igreja, na comunidade, mas você não tem coragem de admitir os seus medos, os seus conflitos, o que machucou, o que dilacerou a sua alma. Mas aí você vai vivendo uma vida de mentira, pensando que está vivendo uma vida sadia, mas isso vai trazer um buraco e uma doença na sua alma. Tomé não se preocupava se ele perderia privilégios ou não, Rafael. Ele disse: olha, cara, não importa o que aconteça, se eu não ver uma mudança, se eu não ver os buracos na mão, se eu não tocar, eu não vou acreditar em vocês. Sem problema. A autenticidade. Tomé Raíssa era um homem corajoso. Corajoso. Jesus, irmãos, sempre volta para uma pessoa que tem crise existenciais e que são honestas e sinceras em suas fraquezas. Agora, o que Jesus, irmãos, o que Jesus não tolera, sabe o que é que Jesus não tolera? Pessoas mentirosas. Isso ele não tolera. Pessoas que mostram estar pronto para tudo, pessoas que se mostram serem deuses intocáveis, pessoas que parecem que não tem problema. Você olha para a pessoa, parece um semideus, não tem problema, não enfrenta luta, não enfrenta dificuldade, não passa nada. E essa pessoa, ela se mostra tão perfeita que até nós que temos defeitos nos sentimos uma miséria do lado delas. Fala: meu Deus do céu, tô ruim mesmo, tô. Mas sabe o que é isso? São pessoas em conflitos, mas que não têm coragem de admitir que precisam de ajuda. E aí, não se assuste se você vê essas pessoas caindo de repente, se você vê essas pessoas pararem de repente. É porque elas se acharam que elas poderiam caminhar sozinhas. Nunca conseguirão. Como disse o Capitão Nascimento, nunca serão. Nunca serão.
sem a graça de Jesus Cristo, nunca serão capazes de caminhar. Nunca. O próprio Jesus, irmãos, quando enfrentou o seu conflito lá no Getsemane, o que ele fez? Ele se colocou como o super-homem? Ele se colocou na posição do Batman? Não! Ele simplesmente diz: o meu coração e a minha alma estão angustiadas até a morte. E ele disse: Pai, afasta de mim este, porque eu não consigo. Me ajuda. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou de si mesmo e reconheceu que como homem estava em conflito e pediu a ajuda do céu. Quando reconhecemos o nosso conflito, irmãos, e nós pedimos a ajuda do céu, Jesus Cristo para tudo para vir ao nosso encontro. Quando nós reconhecemos a nossa dor e a gente diz: Senhor, eu preciso, Ele para tudo e vem nos consolar, vem nos ajudar. Quantos e quantos homens e mulheres, irmãos, que por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que as pessoas vão dizer, por medo de perder privilégios, elas não conseguem ser autênticas, elas não conseguem ser sinceras, elas são verdadeiras Nicodemas e Naamãs. Passam o dia inteiro vestindo uma mantra de santidade, mas tem lepra do pé à cabeça. E quando chega em casa, aí tem que chorar sozinho, porque essas pessoas, irmãos, essas pessoas se sentem sozinhas. Sabe por quê? Porque não conseguem ser verdadeiras. Pessoas verdadeiras são como Tomé. Acredito que Jesus é aquele que consola, abre o coração. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Depois que o mundo, lá em Gênesis, depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, é impossível ser perfeito com essa natureza caída. É impossível. É impossível ser perfeito com essa natureza caída. É impossível. Para Deus, você sabe o que é ser perfeito para Deus? Deixa eu dizer para você o que é ser perfeito para Deus. É alguém que se reconhece imperfeito, que se reconhece falho, que se reconhece pecador, mas apesar disso, não se entrega à sua imperfeição. Apesar disso, não se entrega à sua fraqueza sem lutar, sem acreditar, sem confiar em Deus. Deus, irmãos, Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós enfrentamos dificuldades, irmãos. Mas quando nós enfrentarmos momentos de dificuldades, a gente precisa continuar crendo em quem temos confiado até aqui. Temos que continuar tendo esperança, fé. Temos que continuar acreditando no que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará ao meu favor. Isso que nós temos que ter em nosso coração. Tomé era um homem corajoso, não só porque disse que morreria por Jesus, não só porque teve coragem de dizer o que sentia, não só porque teve coragem de ser transparente, mas Tomé era um homem corajoso porque ele era autêntico. Agora, uma coisa é verdade: Jesus, Ele sempre vai voltar, irmãos. Sempre vai voltar para aqueles que realmente, de verdade, necessitam de uma mudança, necessitam de um toque. Diz a Bíblia: era necessário passar em Samaria. Era uma necessidade geográfica? Não. Havia outros caminhos
para chegar em Samaria. Jesus poderia dar a volta pela Pérea, mas aquela era uma necessidade divina, irmãos. Quando há um coração em conflito, quando há um coração quebrantado e que precisa da graça de Jesus Cristo, Ele muda o seu roteiro para ir ao encontro dessa pessoa. É isso que Ele te trouxe aqui para te dizer, que hoje Ele está vindo ao encontro desse seu dilema. Ele está vindo ao encontro desse seu conflito para te trazer paz, para te trazer cura. Pedro saiu para chorar amargamente e ele voltou a pescar porque ele achou que não tinha mais o que fazer. Mas Jesus foi lá na praia ao encontro de Pedro. Jesus voltou para dizer para Pedro: Pedro, ainda não é o fim, Pedro, ainda tem coisas gloriosas para eu realizar na sua vida, ainda há muitas coisas para você contemplar, aleluias. E esta é uma palavra de Deus para mim e para você, meu irmão e irmã. Ainda há muitas coisas para Deus realizar na sua vida. Aleluia. Deus vai entrar com providência. Creia nisso. Paulo estava no caminho de Damasco, e Jesus Cristo então volta para encontrar com Paulo, porque era alguém que, apesar do conflito, era autêntico, era sincero, era verdadeiro, era alguém em que Deus poderia confiar outras pessoas. Olha para você e veja se de fato e de verdade nós temos essa característica de Tomé, irmãos. Homem sem fé, jamais. Homem de coragem. Caminho para o final, segunda lição. Tomé, ele teve coragem para recomeçar. Veja comigo no versículo 26. Passando 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos. E quem é que estava dessa vez? Tomé estava lá. O versículo anterior disse que quando Jesus apareceu, o versículo 24 diz que quando Jesus apareceu, Tomé não estava lá pela primeira vez, mas a segunda vez Tomé estava lá. Sabe por que Tomé estava lá? Porque ele teve coragem de voltar. Ele teve coragem de voltar, sabe para onde? Para a comunhão. Ele teve coragem de voltar para o corpo. Ele teve coragem de voltar para a igreja. Ele teve coragem de voltar para aquele lugar de onde ele não deveria ter saído. Ele entrou em crise quando a luta bateu, quando a dificuldade bateu. Quem sabe talvez você que me ouve, você saiu da igreja, você se afastou dos caminhos do Senhor, você se distanciou do corpo. Mas essa noite eu te encorajo a fazer o que Tomé fez. Voltar. Talvez você não saiu da igreja, mas talvez você se afastou do corpo dentro da igreja. Talvez você se afastou de Cristo dentro da igreja. Então eu te convido esta noite a ter coragem de voltar. Mesmo com todo o conflito vivido por ele, Tomé percebeu que só havia uma forma de se fortalecer novamente, que era estar junto na comunhão com os irmãos. E somente assim ele poderia obter novamente aquela alegria que havia sido sequestrado pelas aflições da vida. Diferente de nós, que quando enfrenta momentos de aflições e dificuldades, se afasta da comunhão do corpo, para de ir para a igreja,
Ao invés de chorar a sua própria mazela, muitas das vezes a gente fica culpando as pessoas por termos saído. Não são poucas as vezes, irmãos, que eu ouço as pessoas dizerem: ah, já faz 2 meses que eu saí da igreja e ninguém me veio me visitar. E por que você não foi para a igreja? Hã? Faz 2 meses que a igreja não foi até você, e por que você não foi até a igreja? Ou será que você vive em função da igreja? Ou você vive em função de Cristo? A distância de um é a mesma do outro. Ah, pastor, faz 2 meses que eu estou longe da igreja e ninguém veio. Então você não precisa de Jesus, porque se precisasse, você voltaria. Você não se importaria com a luta, com a angústia, com a dificuldade, com o enfrentamento. Você simplesmente voltaria. Tomé estava assim. Tomé estava em crise, estava em conflito. Mas Tomé percebeu, sabe o que, irmãos? Tomé percebeu que a comunidade da graça é a comunidade que abraça, é a comunidade que acolhe, é a comunidade que envolve, é a comunidade que ama. E Tomé percebeu o seguinte: que a ordenança da bênção só será possível se nós estivermos juntos. Tomé entendeu, Tomé sabia que uma das principais formas do Senhor ordenar a bênção era sempre estarmos em comunhão uns com os outros. Salmo 133, que é que diz: ó, quão bom e quão suave é o quê? Que os irmãos vivam em união. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque somente estando junto o Senhor poderá ordenar a sua bênção para sempre. Ó, quão bom e quão suave é. Tomé sabia disso. Tomé teve coragem de voltar, sem receio, sem ressentimento. E os irmãos têm aprendido aqui, irmãos, como é fácil, irmãos, como é fácil se afastar de Deus. Não é? Como é fácil se afastar de Deus. Sabe por que é fácil se afastar de Deus, pastor Manuel? Porque nós somos livres. Mas como é difícil voltar para Ele. Sabe por que é difícil? Porque quando a gente sai da presença de Deus, Raíssa, nós nos tornamos escravos do mundo e do pecado. E o escravo não tem direito de nada. O escravo não tem liberdade para nada. Mas essa noite, irmãos, é noite de nós entendermos que Jesus Cristo, Ele para céu e terra para vir ao nosso encontro. E eu finalizo. 8 dias depois, Jesus volta para Tomé, que nem sempre ele teria a oportunidade de tocar, de sentir, de vivenciar. Tomé volta a acreditar, a sentir. Quando Jesus volta, irmãos, para Tomé, Jesus volta para nos ensinar uma lição. Sabe qual? Que nem sempre nós teremos a oportunidade, sabe do quê? De ver as coisas acontecerem. Nem sempre nós teremos a oportunidade de ver a pessoa mudar. Nós precisaremos simplesmente confiar que Deus está trabalhando. Você não está vendo a mudança, você não está vendo a transformação, você ainda não viu a resposta, você ainda não viu a cura, você ainda não tocou, você ainda não sentiu, mas você vai precisar superar os conflitos da sua vida e acreditar que Deus está trabalhando. Creia que Deus está trabalhando no coração do seu marido,
do seu filho, da sua esposa, do seu patrão, da sua comunidade, da sua igreja. Creia que Deus está trabalhando por esta cura, por essa libertação. Creia nisso. E termino. Tomé não era um homem sem fé, mas um homem que, quando enfrentou os seus conflitos, ele aprendeu a superar. Versículo de número 27. Logo disse Tomé, logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crê somente. Tomé, aprenda, Tomé, a enfrentar. Aprenda, Tomé, a enfrentar os conflitos da sua vida. Aprenda a lidar com as angústias. Aprenda a lidar com a falta. Aprenda a lidar com a perda. Aprenda a lidar com as frustrações, com as decepções. Tomé, irmãos, não era um homem sem fé. Tomé era um homem igual a você, igual a mim. Alguém que enfrentou conflitos e que, por não saber lidar com eles, se afastou do corpo, parou de ir para a igreja, parou de acreditar que Deus estava agindo, parou de acreditar que a cura era possível, parou de acreditar que a transformação era possível, até que ele entende que somente na presença de Deus era possível encontrar a transformação. E ele volta. E quando ele volta, quando ele reconhece que ele estava doente, que ele estava aflito e que ele necessitava de Cristo, aí sim, 8 dias depois, Jesus volta. E Jesus volta só para ele. Talvez os discípulos disseram: Tomé, nós estamos aqui, Tomé. Não sofra sozinho não, Tomé. Chore conosco. Compartilhe os seus medos, os seus traumas, Tomé. Ah, mas eu ainda não vi a mudança. Vocês viram, eu não vi. Vocês tocaram, eu não toquei. Calma, Tomé, calma. Volte, Tomé. Ele ainda acredita em você. Então Tomé volta. E porque Tomé volta, naquela noite, Jesus volta. Ou naquela tarde, ou naquela manhã, Jesus volta. E Jesus diz: venha, Tomé. Venha, porque hoje é noite de colocar todos os conflitos da sua vida um ponto final. Hoje Deus me trouxe aqui, e Deus te trouxe aqui para dizer que hoje é noite de colocar um ponto final nos conflitos da sua vida. Você crê nisso? Você acredita que hoje Deus está intervindo na sua vida, na sua luta, na sua dificuldade, na sua causa? Fica de pé. Feche os seus olhos. Presbítero Francisco, me ajuda aí. Apague essas luzes, por favor. Hoje é noite. Hoje é noite de nós deixarmos na cruz. Eu gostaria que, enquanto o louvor adorasse o Senhor, nós iremos orar. Nós iremos bendizer o nome do Senhor. E enquanto eu oro, enquanto eu apresento a sua vida, a semelhança de Tomé, eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e romper essa barreira. Pastor, a minha angústia, a minha aflição, a minha dificuldade tem impossibilitado de eu acreditar, Deus, numa mudança.
Por isso, essa noite eu quero te dizer o seguinte: Deus tem transformação para você. Deus tem libertação para você. Deus tem cura para você essa noite. Hoje é a noite de romper a barreira. Por isso eu quero te convidar a sair do seu lugar e dar um passo de fé aqui na frente e deixar diante da cruz, diante do altar do Senhor, toda a sua aflição, toda a sua dificuldade. Sai do seu lugar, você que tem vivido um conflito, você que tem vivido um dilema, você que tem vivido um momento difícil. Hoje é noite de Deus intervir na sua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. E eu vou sair também porque eu preciso dessa oração. Hoje eu te convido a dar um passo de fé. Hoje é noite de nós deixarmos aqui no altar do Senhor. Sai do seu lugar e se ajoelhe aqui, diante do altar do Senhor. Pode ser a última oportunidade de Deus resolver esse seu problema. Pode ser a última oportunidade. Não perca ela. Venha, rompa essa barreira. Aleluias. Converse com Jesus nesta hora. Olha aí, ore comigo. Diga para Ele: Deus, eu não aguento mais esse conflito. Eu não aguento mais esse dilema. Eu não aguento mais essa luta, Deus. É de verdade, Senhor, que a semelhança de Tomé, eu pensei em parar. Oh, Deus, mas essa noite eu quero voltar. Eu volto para a Tua presença, Deus. Eu quero deixar aqui ao pé da cruz, em nome de Jesus. Fale com Ele aí. Fale com Ele aí. Abra o seu coração, como fez Tomé. Deus meu, Senhor meu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Caramba da Caestena, caramba, Deus, restaura nosso coração. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de realização, hoje é noite de provisão, hoje é noite de colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Caramba da Caestena, e caramba, minha próxima Caestena. Oh Deus, agora as tuas mãos, Senhor, que essa noite possa ser noite de renovo, noite de transformação. Esse é um lugar de transformação. Esse é um lugar de restauração. Em nome de Deus, nos ajuda a lidar com os conflitos da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a aliviar o peso. Oh Deus, que nós possamos ser a comunidade do amor. Que nós possamos ser a comunidade que abraça. Que nós possamos ser a comunidade que ama. Que nós possamos ser a comunidade
Diga que você ama Ele. Diga que você ama ela. Em nome de Jesus. Diga que a presença de Deus é grande. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Como é bom sentir a sua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aplauda esse Deus. Aplauda Ele. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Chegou para Ele. Aplauda mais forte. Chegou para Ele. Aplauda mais forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Deus, Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? Oh, aleluia. Ele está aqui nesse lugar, aleluia. Você pode sentir a presença dele aí? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver e vencer os nossos conflitos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tenho certeza que depois desta palavra, nunca mais você vai pensar de Tomé o que você pensou até aqui. Ele não era um homem sem fé. Ele era um homem que precisava somente aprender a lidar com os conflitos. E Jesus Cristo ensinou para ele. Assim como essa noite, Ele também nos ensinou. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, irmãos, nos conceder uma semana de bênção e de paz. Amanhã, segunda-feira, temos o nosso seminário teológico médio. Terça-feira, o nosso seminário teológico avançado. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira a oração aqui foi sobrenatural. Olha, não vou nem mais falar dos cultos de oração. Se você quiser, você precisa estar aqui, porque o negócio está ficando cada dia que passa melhor. E sabe o que é melhor do que isso? É que quanto mais unidos em oração estivermos, mais as portas se abrirão, mais coisas extraordinárias o Senhor fará. Posso contar para vocês muitas coisas boas que o Senhor tem feito. Na quarta-feira eu vou dar um testemunho para os irmãos, que alguns irmãos aqui já sabem, alguns vivenciaram a minha angústia, e que assim, de uma forma sobrenatural, a mão de Deus. Sabe por quê? Por causa da oração. A oração é a garantia das realizações das promessas de Deus para nós. Sem oração, sem vitória. Sem oração, sem transformação. Está vindo o trem, né, Silva? Em nome de Jesus. Estivemos lá e eu creio, irmão, em nome de Jesus. Essa é você que vai testemunhar. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus a vida do nosso irmão, pastor Valdemar. Pastor Valdemar, se prepara aí que o senhor vai fazer a oração final aqui, tá bom? Impetrar a bênção apostólica para nós. Irmãos, quero agradecer aí ao Ministério de Louvor, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus por ter trazido a minha esposa e o seu pai de volta aí. Obrigado, né? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando eles. A gente sentiu falta dela aqui, né? Eu e o Marcelo aqui, a gente sofreu mais que sovaco de arejada aqui. Gosto de estar com a ara rachada minha e do Marcelo, mas Deus honrou, né, Marcelão? Deus honrou. Deus honrou. E Deus mostra isso, irmãos, para mostrar o seguinte: que esse louvor não está firmado na Rose, no Luan, no Silva, no Marcelo, na Ellen, nem em mim. O dia que não vier ninguém, o céu adora, porque é o Senhor que conduz o barco. E Deus sempre honra, né, irmãos? Quando a gente faz para Ele, Ele honra. Então que Deus abençoe.
Quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros, em nome de Jesus, a vida aí de cada um dos irmãos, Raíssa, Cris, irmã Ilka, Rafa, Débora, irmã Maria, diaconisa Maria, irmã Lene, pastor Manuel, presbítero Francisco, diácono, o cooperador Francisco não está aqui, irmãos, que ele não está legal de saúde, né? Ele me mandou mensagem, ele não pôde estar pela manhã, é justificado, os irmãos sabem o quanto o nosso irmão é dedicado, né? Amém? Pastor Valdemar, venha cá, meu irmão, venha nos abençoar aqui. Pastor Valdemar estará orando, impetrando a bênção apostólica, amém, irmãos? Repita comigo, assim seja. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu emprego. Que Deus cure. Que Deus abre portas que estão fechadas. Jesus. Ore e nos abençoe, pastor. Poderoso e eterno Deus Pai, ó poderoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Louva, Senhor, a cada vida, graças te damos, Jesus, que está nas tuas mãos, que a tua mão não está encolhida, mas está estendida para o Senhor Jesus. Porque toda honra, toda glória pertence a ti. Como o Senhor disse, meu Deus, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E a bênção de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de cada um de nós hoje para sempre. Amém. Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz e tomar um café abençoado conosco. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.